Olá, eu sou o pastor Carlos Vitor. Seja bem-vindo ao nosso canal Personagens da Bíblia. Mas não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Hoje vamos falar sobre Débora. O nome Débora significa abelha. Débora foi descrita como uma abelha em tempos de paz, mas uma vespa em tempos de guerra. Débora foi uma profetisa que aparece na lista dos juízes de Israel e que viveu por volta de 1125 a.C. Ela é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Débora viveu em um período complicado da história de Israel, onde as pessoas faziam tudo o que queriam. Nessa época, o sacerdócio não funcionava e também não havia reis governando sobre o povo. Uma coisa que fica evidente na narrativa da sua história é a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naqueles dias. Sob essa ótica, podemos dizer que seu ministério foi um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. O livro de Juízes nos relata que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Nessa época, a Arca da Aliança ficava em Ramá, e ali os israelitas de diversas tribos procuravam-na em busca de uma solução para as suas causas, ou seja, Débora era responsável por arbitrar as disputas daquele povo. Após a morte de Eude, o juiz que antecedeu Débora, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus e por isso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimido por Sísera, capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota de carros de ferro que o tornava invencível para Israel. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à fidelidade a Deus. Quando se viram oprimidos por Sísera, capitão do exército de Jabim, os israelitas apelaram para Débora. Ela então recorreu a Baraque para que ele liderasse os israelitas contra Sísera, segundo a palavra do Senhor. Porém, Baraque, insistentemente, disse que só iria para a batalha se Débora fosse com ele. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque. Entretanto, deixou claro que não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher, embora a carta aos Hebreus cita a Baraque como um herói da fé, ao lado de homens como Davi e Gideão. O resultado da empreitada foi a esmagadora vitória do povo de Israel sobre Sísera na batalha de Quizon, um ribeiro que ficava ao norte, no sopé do Monte Tabor, também próximo ao Monte Carmelo, perto do campo conhecido como Meguido. Por isso, Débora é reconhecida como a pessoa que liderou a libertação do povo de Israel da opressão de Jabim, rei dos cananeus. Débora era respeitada na época como uma mãe em Israel. E em Juízes 4, versículo 4, somos informados de que ela era a esposa de Lapidote, mas não há informações se tiveram filhos. O exército de Jabim, liderado por Sísera, era belicamente mais poderoso que o exército de Israel. No capítulo 5 de Juízes, somos informados que um enorme temporal
fez transbordar o ribeiro Quizon, que boa parte do ano ficava seco, mas naquele momento atolou e varreu os carros de guerra dos cananeus, deixando seu exército completamente confuso, fazendo com que se tornasse presa fácil para os israelitas, que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um só homem do lado inimigo. Trabalhando numa escavação da antiga cidade de Meguido, próximo a esse local, um pesquisador explicou que, em dias chuvosos, é impossível ir a qualquer lugar, mesmo a cavalo, por causa da lama. Por isso, em abril de 1799, o ribeiro de Quizon, em cheia, ajudou a vitória de Napoleão contra um exército turco. Mas naqueles dias de Débora, o Deus de Israel deu um duro golpe no falso deus Baal cananeu, considerado o deus da tempestade. Císera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu da sua carruagem e fugiu a pé. Ele procurou abrigo na tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim e o clã do queneu Éber. A Bíblia diz que Jael saiu ao encontro de Císera e o convidou a entrar em sua tenda, prometendo a ele proteção. Císera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não. Císera ficou escondido na tenda de Jael, coberto com um pano, até que, exausto, ele dormiu um sono profundo. Aproveitando-se dessa situação, Jael pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, e então lhe cravou a estaca na têmpora, e ele morreu. Quando Baraque passou à procura de Císera, Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou um homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. O cântico de Débora está registrado no livro de Juízes, capítulo 5, versículos de 2 a 31, e basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Císera. Esse cântico é uma das mais antigas peças de literatura do Antigo Testamento e tem sido preservado desde o século XII a.C. O cântico de Débora também é útil para entendermos um pouco mais sobre como funcionavam as relações tribais em Israel naquela época. Além disso, podemos dizer que o cântico fornece informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Císera, complementando a narrativa presente no capítulo 4. Ela termina seu hino com as seguintes palavras: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai a sua força. Débora foi uma mulher simples e destemida, respeitava seu marido e temia a Deus. E assim como essa mulher, devemos nos destacar com bravura nos tempos mais difíceis e aprender que a nossa confiança não está na força dos nossos braços, mas em Deus, que opera todas as coisas com a força do seu poder. E que Deus te abençoe e até a próxima.